Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a diferença das rotas entre os dois países que foram os principais a fazer a expansão marítimo-comercial nas grandes navegações, que são Portugal e Espanha. Então eu vou retomar um pouco por que Portugal foi o primeiro a explicar a rota deles e também explicar a rota espanhola, o caminho que os espanhóis fizeram para as grandes navegações. Então vamos lá. Então, primeira coisa, as grandes navegações foram um processo no qual os europeus, à procura da riqueza das especiarias, vão procurar um novo caminho, uma nova rota para chegar no mundo oriental, nas Índias. E o primeiro país a fazer isso foi Portugal. Por que Portugal foi o primeiro? Quais são as causas do pioneirismo português? Portugal foi o primeiro por uma série de fatores. Ele foi a primeira monarquia nacional, né, já se forma lá no século XIII, essa associação entre um rei que tem poderes absolutos e que tem dinheiro para investir nessas grandes navegações e uma burguesia mercantil que estava interessada nesse processo, nas riquezas geradas por essas grandes navegações. Além disso, Portugal é um país costeiro, né, um país voltado para o mar, né, então é um país que estava acostumado com as navegações e existe a lenda da escola de Sagres, que mesmo que talvez não seja verdadeira, existia em Portugal 3 conhecimentos importantes, avançados, que fizeram com que os portugueses fossem os primeiros. Os melhores navios daquele tempo, as caravelas, a navegação pelas estrelas através do astrolábio e do quadrante e também a melhor cartografia, os melhores mapas daquele tempo. A rota que os portugueses utilizaram é chamada de périplo africano. Eles contornaram a costa da África, né? O que aparece, por exemplo, nessa rota que você tem do Vasco da Gama, né? O cara sai aqui de Portugal, ele contorna a África e ele vai para as especiarias. Então, o caminho que os portugueses estavam fazendo era contornando a costa da África, e à medida que eles foram contornando, eles foram estabelecendo diversas feitorias que estabeleceu esse comércio entre a África e os portugueses e deu muita riqueza para os portugueses também. E os principais navegadores que nós temos aqui, Bartolomeu Dias, né, que é o cara que é o primeiro a passar aqui pelo Cabo das Tormentas, né, depois rebatizado de Cabo da Boa Esperança, Vasco da Gama, que é o primeiro que passa aqui e vai até as Índias, e o Pedro Álvares de Cabral, que é aquele cara que sai de Portugal a caminho das Índias, no meio do caminho ele para aqui no Brasil, toma posse do Brasil e depois ele segue a sua viagem indo em direção a Calicut. A rota dos portugueses ela é chamada de périplo africano, né? Como eu falei, eles contornaram a costa da África. Foi um processo que levou quase um século para acontecer, né? Começa lá em 1415 com a tomada de Ceuta e eles vão descendo pouco a pouco. E à medida que eles vão descendo, eles vão comercializando com os africanos, né? Começando a comercializar especiarias que os africanos tinham, começa um comércio de escravos também com os africanos. Então, esse caminho, o contorno da costa da África, foi a rota que os portugueses fizeram. Agora, os espanhóis, eles tinham uma rota diferente. E essa rota, ela parte de uma ideia maluca de um navegador que nem espanhol era, né? Ele era nascido na cidade de Gênova, que hoje é na Itália, e o nome dele era Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo tinha uma ideia muito maluca para aquele tempo. As pessoas naquele tempo, ainda bem que só naquele tempo, elas eram terraplanistas, elas acreditavam que a Terra era plana. E Cristóvão Colombo tinha uma ideia muito maluca de que a Terra ela tinha um formato esférico. Por que isso? Um dia ele estava no porto vendo os navios zarparem e ele, à medida que ele estava aqui em cima no porto, via que os navios iam embora. À medida que eles iam se afastando, eles não só ficavam menores, como eles iam desaparecendo de baixo para cima. E quando você via o navio lá longe, você só via a partezinha de cima do navio. Isso deu para de ideia para o Cristóvão Colombo uma ideia maluca de que a Terra não era plana, mas de que ela tinha um formato esférico. Né? Nas palavras do Cristóvão Colombo, né, que ele descreveu numa das cartas, ele dizia que o mundo tinha o formato de uma teta de mulher, ou seja, ele tinha uma base plana e ele tinha uma outra parte esférica. E se o mundo era esférico dessa forma, era possível, nas ideias malucas do Cristóvão Colombo, você fazer a circunnavegação. Em outras palavras, se eu quero chegar lá,
eu navego para lá, dou a volta e chego no meu destino. Só que ninguém acreditava nessa ideia maluca daquele tempo, que as pessoas eram terraplanistas. Você vai no mar, navegar em direção à linha do horizonte, você vai cair no infinito, você vai morrer por causa disso. Só que os reis espanhóis, né, Fernando e Isabel, conhecidos como os reis navegadores, eles resolveram comprar essa ideia. Eles financiaram uma viagem de Cristóvão Colombo com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, e ele pegou essas caravelas, colocou um monte de marinheiros lá que não tinha a menor noção para onde que eles estavam indo, e ele resolveu ir para lá, indo para lá. Ou seja, o destino dele era as Índias, ali, e ele resolveu navegar para lá, indo em direção à linha do horizonte, né? E chegou um momento lá que os caras achavam que eles iam morrer, que eles estavam perdidos lá no meio do caminho, e o Cristóvão Colombo, depois de, se eu não me engano, 54 dias, ele consegue passar por isso daqui e ele chega nessa região aqui, numa ilha da América Central, né, que é a ilha de Guanani. Ele achou que ele tinha chego nas Índias, né, porque ele estava no paralelo certo. Ele achou que ele tinha chego nas Índias, batizou as pessoas de índios, né, e depois ele voltou para a Espanha e descobrimos terra lá. Tá? Então Cristóvão Colombo ele conseguiu ir para lá, indo para lá. Né? O que ele não contava é que tinha todas essas terras aqui no meio. O outro navegador que nós temos é chamado de Américo Vespúcio. Cristóvão Colombo ele consegue navegar e explorar essas regiões e ele descobre uma série de ilhas. Américo Vespúcio, ele é o primeiro a circundar isso daqui e voltar lá para a Espanha e dizer assim, ó, não são ilhas, é uma terra muito grande, é um continente. Então vamos batizar esse continente. Tinha 2 opções, homenagem a Cristóvão Colombo ou homenagem a Américo Vespúcio. E ganhou Américo Vespúcio, que tinha um networking melhor, e por causa disso eles acabam batizando esse continente novo, né, do ponto de vista dos europeus, de América. Né? Se Cristóvão Colombo tivesse um networking melhor, talvez a gente fosse chamado de Colômbia e não América do Norte, América Central e América do Sul. E um outro navegador importante que nós temos, ele é chamado de Fernão de Magalhães. O Fernão de Magalhães foi o primeiro navegador a fazer a circunnavegação total. O que significa isso? Ele sai da Espanha, ele desce aqui pela América, ele é o primeiro a passar aqui pelo sul da Argentina, né? Inclusive isso até hoje se chama de Estreito de Magalhães. Ele vai aqui pelo Oceano Pacífico, ele vem nessa região aqui nas Filipinas, ele se envolve numa treta com a população local por causa de uma canoa, leva uma flechada envenenada e acaba morrendo. Depois disso, ele continua a viagem dele, passa pelo sul da África e volta para a Espanha. Então, Fernão de Magalhães é o primeiro navegador a dar a volta em todo o planeta. O único problema é que ele morreu no meio do caminho, né? Mas a tripulação dele, né, o barco dele, consegue fazer essa circunnavegação. Tá? Por isso que ele é um navegador bem importante, porque ele foi o primeiro a dar essa volta total. E aqui a gente tem uma diferença entre a rota dos portugueses e a rota dos espanhóis. Enquanto que a rota dos portugueses passava pelo sul da África, a rota dos espanhóis era a ideia de dar a volta, de circunnavegação. Então, Portugal é périplo africano e Espanha é circunnavegação. Entre esses 2 países, existe uma divisão territorial que foi arquitetada pela Igreja Católica, que é chamada de Tratado de Tordesilhas. A Igreja Católica ela era apoiada tanto por Portugal como Espanha, que são países extremamente católicos, e em troca, a Igreja Católica autorizou as monarquias, tanto da Espanha como de Portugal, a conquistar novas terras. E essa autorização ela veio através do Tratado de Tordesilhas. E aqui eu quero mostrar para vocês que Portugal sabia da existência do Brasil mesmo antes de Pedro Álvares de Cabral vir aqui. Então vamos lá. Antes do Tratado de Tordesilhas, a primeira proposta que a Igreja Católica fez foi essa linha que aparece aqui, que é chamada de Bula Intercoetera. Então essa proposta foi feita em 1493, 7 anos antes de Pedro Álvares Cabral, e Portugal, quando viu aonde que passava essa terra aqui e fez os cálculos deles, eles rejeitaram essa proposta. Mais um ano de negociação, em 1494, é proposto o Tratado de Tordesilhas, e como o Tratado de Tordesilhas incluía essa parte aqui, aí Portugal disse, beleza, isso daqui nós aceitamos. Uma curiosidade aqui,
O Tratado de Tordesilhas, ele não diz respeito só a essa partezinha aqui do Brasil. No mapa que tem aqui em cima de mim, tudo isso que aparece em verde, tá, são terras que, se descobertas por Portugal, podiam ser tomadas posse por Portugal. Então isso inclui uma parte do Brasil, mas inclui também toda a costa da África, inclui as Índias, inclui uma parte da China, a Indochina, todas essas ilhas que você tem aqui, né, no Pacífico, tudo isso fazia parte. Tá? Então Portugal foi o que saiu com mais vantagem, porque o Tratado de Tordesilhas não divide só o Brasil, o Tratado de Tordesilhas divide o mundo. Agora, qual que é o lance que nós temos aqui? A bula intercoeteira não foi aceita por Portugal, mas por que eles aceitaram o Tratado de Tordesilhas? Provavelmente porque Portugal já sabia da existência de toda essa terra aqui do Brasil antes de Pedro Álvares Cabral vir para cá. Provavelmente o navegador, quando abriu um pouco mais aqui nessa rota que eles fizeram para a África, sabia dessa terra, os portugueses não podiam ainda tomar posse dessa terra, né, porque eles ainda não tinham um documento que autorizava eles não queriam provocar uma corrida para outros países tomarem posse para isso, ficaram quietinhos para isso. Quando foi assinado o Tratado de Tordesilhas e deu aquela treta toda lá em Calicut, os portugueses utilizaram a viagem de Pedro Álvares Cabral para tomar posse de uma terra que eles já sabiam, mas que ainda não era deles no papel, mas que depois do Tratado de Tordesilhas passou a ser deles no papel também. Então, essa questão da bula intercoeteira e do Tratado de Tordesilhas pode ser uma das provas que mostra que Portugal já sabia da existência do Brasil. E o Tratado de Tordesilhas foi esse acordo que dividiu o mundo a ser conquistado entre Portugal e Espanha, que são as principais potências que nós temos nessas grandes navegações. Né? E as grandes navegações, elas foram, na verdade, um encontro de mundos, né? Porque você tem a Europa, né, que estava vivendo essas grandes navegações e que sabia, né, da existência de outros povos, de outras terras, de outros continentes, na África e tudo mais. E você tinha aqui na América os índios, as civilizações pré-colombianas. E de repente do oceano aparecem pessoas que têm a pele diferente, que têm barba na cara, que têm uma tecnologia diferente. Para os índios, os europeus, eles eram praticamente alienígenas que estavam pousando no planeta deles. Então você tem um encontro entre a Europa e as civilizações pré-colombianas. E isso nem sempre foi pacífico. Na verdade, isso não foi pacífico. E esse encontro entre esses dois mundos a gente vai estudar a partir do nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.